Olá, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Vou trazer uma palavra aqui que tocou no meu coração, que diz que não há mais diferenças entre gentios e judeus na presença do Senhor. E antes, vamos fazer uma oração para aquecer nosso coração. Eu quero começar com essa oração dizendo: Pai, nós viemos agradecer a cada dia por estarmos vivos, com saúde, na Tua presença, por o Senhor ter tão misericordioso com nós, Pai. Pai, toma meu coração, a minha mente nas Tuas mãos. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado por termos livre acesso de nos comunicar com o Senhor. Obrigado por eu sorrir, por eu falar, por eu ver e eu ouvir, e por eu ser um instrumento para transmitir a Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu e nos proporcionou de estar neste lugar. Que cada pessoa que for ouvir essa palavra possa entender em cada coração, possa ser sondado através da Tua palavra. Toda a glória e toda a honra seja dado a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, a palavra que toca o meu coração está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que diz sobre a visão de Pedro e de um centurião chamado Cornélio, que diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião, do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos, temente a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus, e agora mandem alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 servos e um soldado religioso diante da sua auxiliares e, contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-se a Jope. No dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu no terraço para orar, tendo fome. Queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que dizia a terra, que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrípedes. Uma voz disse: Levanta-se, Pedro, mate e o coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais come algo imundo e impuro. A voz lhe disse pela segunda vez: Não chame de impuro que eu já purifiquei. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol se recolheu ao céu. Enquanto Pedro havia refletido no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão, e chamaram na porta. Perguntaram se ali está hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então, enquanto Pedro estava passando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens irá procurar por você, portanto levante e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro
desceu e disse aos homens: que sou eu quem vocês procuram. Por qual motivo vieram? Aos homens responderam: viemos da parte de Cornélio centurião. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeito por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse na sua casa para que ouça o que tem para dizer. Pedro convidou-se para ser hospedados. No dia seguinte, Pedro partiu com eles. Alguns dos irmãos de Jopé acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. No Cornélio estava com seus parentes e amigos íntimos que tinha convidados. Quando Pedro ia entrar na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez-o levantar e disse: levanta-se, sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunido muitas pessoas e lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro e imundo do que homem nenhum, pois isso, quando fui procurar, vim sem qualquer obsessão. Posso perguntar por que vocês me mandaram me buscar? Cornélio, então, 4 dias estava em minha casa orando. Em 3 horas da tarde, de repente aproximou-se um anjo de mim, um homem com roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar Simão, chamado como Pedro, e hospedar na sua casa e curtido de couro, para perto do mar. Irmão, o que eu quero dizer nessa passagem é que não existe mais diferença entre judeus e gentis. O que me faz entender no dia de hoje é que possamos fazer a vontade de Deus sem julgamento de nada, porque somos todos iguais, vamos todos para o mesmo lugar. Os evangelhos, o crente, o evangélico, ele tem que amar o seu próximo como a si mesmo, né? O que eu quero ministrar e dizer nesta manhã é que não tem diferença mais entre pessoas necessitadas com pessoas que têm condições, porque em Atos diz que se ele tiver fome, dá de comer. Mateus diz: se ele tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Então não há diferença de quem tem e de quem não tem. Não tem diferença de quem tem casa e quem não tem casa. Somos todos iguais, irmão. Quem tem o dom de ajudar, ajuda. Quem tem o dom de profetizar, profetize. Quem tem o dom de pregar, que pregue. Quem tem o dom de falar, que fale. Não tem mais diferença. Que possamos pregar a palavra, que possamos pescar almas para Jesus sem racismo nenhum. Que possamos pregar a palavra para o homossexual, pregar a palavra para o espírita, pregar a palavra para quem está com depressão. Meus irmãos, tem muita gente na rua que está precisando de ouvir a voz de Deus, está precisando que você fale da palavra do Pai, que você possa ministrar, irmão. Não há tempo mais de ter diferença, não há mais tempos de ter só porque o cara mora na rua, eu não vou falar de Jesus. Só porque o cara não tem uma casa, eu não vou falar de Jesus. Eu vou falar de Jesus aonde eu for. Eu vou pescar alma para Jesus. Onde eu botar a planta dos meus pés, eu irei falar. Porque eu fui chamado, eu fui escolhido. Então eu vou pregar a palavra de Deus. Eu vou falar do amor, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus veio na terra de forma humana e se humilhou-se, morreu-se a morte de cruz para perdoar os nossos pecados. Então vamos pescar almas, vamos falar de Jesus. Não há mais diferença entre judeus, ateus, não há, é tudo a mesma coisa. Vamos pregar, vamos falar do amor do Pai em nome de Jesus. Que se os irmãos possam entender essa palavra, que os irmãos possam ministrar, que os irmãos possam, que a palavra possa entrar no coração, que possamos sair para a rua para pregar em nome de Jesus.